quero ministrar uma palavra que está aqui em 1 Coríntios, e só que essa palavra eu já ministrei, como eu falei, e há um tempo atrás eu até expliquei que foi uma palavra inspirada de um pastor da Assembleia de Deus, chamado Josué Brandão. Eu escutei essa palavra e falei, não, eu vou ministrar essa palavra na minha igreja, eu gostei muito da palavra. Então hoje eu estou ministrando a mesma palavra que eu ministrei há um tempo atrás, mas eu creio que o Espírito Santo vai renovar ela no nosso coração nessa manhã, amém? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Fala assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, amém? Que o Espírito Santo possa falar conosco. Por que eu quero estar ministrando essa palavra hoje? Porque de vez em quando nós precisamos reciclar nossa mente, renovar nossa mente, pois nós podemos estar participando da ceia sem a profundidade que ela tem, achando que apenas vir aqui no final pegar um pãozinho, pegar um suco de uva ou vinho e bebermos e comermos. Mas a ceia ela é muito mais profunda que isso. A ceia, quando era servido na igreja primitiva, ela era um culto específico, que eles chamavam de culto ágape, ou culto da koinonia. O que significa koinonia? Comunhão. Então eles marcavam um culto, tinha um culto e nesse culto, qual era o objetivo? Que os irmãos estivessem em comunhão uns com os outros e com Cristo. Então era o culto da koinonia, ou culto ágape, culto do amor. E nesse culto então era realizado a ceia. Nesse culto então era servido pão, era servido vinho, eles comiam junto, como a gente tenta fazer aqui na questão do café da manhã, tentamos estar ali em comunhão, comemos juntos. Nesse culto, quem tinha bens, eles serviam os irmãos, suprindo eles. Então tinha gente necessitada às vezes dentro da igreja, e aí eles falavam, não, eu tenho que comer em casa, eu vou levar para esse culto, para que os meus irmãos também possam comer, participar. Os irmãos estão entendendo isso? Então eles não tinham problema em abrir mão, em cuidar dos irmãos. Eles estavam ali dispostos a isso. E eu também vejo isso no dia da ceia. Nós até paramos com o costume, mas nós tínhamos o costume no culto da ceia de levantar a cesta básica. Graças a Deus, no nosso meio hoje, ninguém precisa. De vez em quando um líder de célula conhece alguém que está precisando de cesta, eles me mandam mensagem, falam, pastor, olha, eu conheci uma família e assim, o senhor tem como a gente levantar uma cesta? Aí a gente manda lá no grupo da igreja, olha pessoal, tem uma família, não cito o nome da família, nem falo quem pediu, falo, olha, tem uma família que está precisando, se os irmãos puderem no próximo domingo trazer uma cesta básica, um arroz, um feijão, a gente já socorremos muitas famílias, e isso é para a glória de Deus, sabe? Assim, para a glória de Deus. Às vezes nós entregamos e assim, nós não tiramos foto, não fazemos nada de, sabe assim, só entregamos. Normalmente, às vezes a pessoa manda um áudio agradecendo. Quando manda, a gente manda lá no grupo, ó irmãos, o pessoal agradeceu, glória a Deus. Mas não é uma ideia de querer mostrar, sabe, o que está fazendo com a mão esquerda, mostrar com a mão direita, não. Só que eu vejo o culto da ceia, essa é uma grande oportunidade de nós. Sabe qual é o meu sonho? Eu falo para os irmãos aqui, meu sonho nós temos tanta consciência disso, ao ponto de quando você for fazer sua compra no mercado,
quem faz aqui compra por mês, ou a cada 15 dias, você ir lá, na hora de você fazer sua compra, você fala assim: olha, eu vou levar 5 quilos de arroz, vou levar 1 quilo de feijão, um macarrão a mais. Aí a sua esposa vai olhar para você, ou o seu marido vai olhar para você e falar: por que você está levando um arroz a mais? A gente não usa só 4 por mês, por que você está levando 5? Aí você vai poder falar assim: é 4 dá mais do que 4? Quanto está dando aí, pastor? É menos? Não, então, tá bom, então a conta tá boa. Você está levando 4, por que você está levando 5? Já é muito. Aí você fala: não, eu estou levando 5 porque eu estou levando uma a mais, porque quando a gente for fazer a cesta lá da igreja para dar para alguém, esse quilo aqui eu vou doar. Eu espero conscientizar a igreja disso, de nós, eu tenho visto nesse dia os irmãos às vezes se presenteando, comprando alguma coisa, dando para um irmão, e aí eu acho isso fantástico. Eu falo: Deus, essa é a ideia da igreja, de nós suprirmos nossos irmãos, amarmos nossos irmãos, cuidarmos dos nossos irmãos. Então, era nesse culto que a igreja primitiva entregava suas ofertas, cuidava dos irmãos. E a mesa, a ceia é um local para isso. Nesse dia aqui, nós precisamos estar sensíveis. Às vezes eu vou trazer algo, graças a Deus, nós somos muito abençoados, todo mundo aqui é muito abençoado, todos os irmãos. Mas às vezes vem alguém, uma criança, que não tem a oportunidade de tomar um Danone, de ter na semana ali a oportunidade de comer um frios, uma mortadela, um presunto, um queijo. E eu tenho a oportunidade nesse dia de trazer para cá um frios, uma mortadela, um presunto, e colocar ali em cima para de repente uma criança, um adolescente. Às vezes você não sabe. Tem alguma família às vezes passando necessidade e ela nem fala para ninguém. Eu conto a história que quando nós entramos na visão, fazia um tempão que a gente não saía para comer fora, né? Quando o apóstolo França levava a gente para comer no restaurante lá, eu ficava feliz demais. Falava: meu Deus, vamos comer uma carninha hoje boa. A gente não passava necessidade, mas eu estou falando que isso, a gente não falava para ninguém nada, mas estava passando por dificuldade, certo? Então a ceia, ela tem também isso. Nós precisamos entender isso, que hoje o culto de ceia não é um culto só para vir com roupa bonita, mas é um culto para que o nosso coração se volte para os nossos irmãos, se volte para Deus, se volte para as famílias, certo? Então, qual foi o problema? O problema é que lá em Coríntio, a cultura do mundo, o fogo estranho do mundo começou a entrar dentro da igreja de Coríntio. E aí o que acontecia? Eles faziam um jantar, eles faziam uma mesa, e eles esperavam os irmãos mais necessitados para que eles participassem juntos. Porém, em um determinado momento, aqueles que eram mais abastados começaram a chegar lá e comer tudo, e beber, e se embebedarem, no dia que era o dia do culto ágape, o culto da comunhão. E aí Paulo vai repreender eles: olha, vocês estão destruindo com a mesa do Senhor, vocês estão acabando com a ceia. Vejo que muitos entre vocês se embebedam e não vê que os outros estão passando necessidade, porque a cultura tinha distorcido o Coríntios. Mas por que eles tinham sido distorcidos? Porque a cultura de Corinto, do mundo, o fogo estranho de Coríntio, agora estava fazendo parte do culto a Deus. Eles deixaram ser influenciados pelo mundo. Olha que interessante, como que viviam os coríntios, a cidade de Corinto, como eles viviam? Eles viviam de maneira bem mundana. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, então eles recebiam os navios. E o que tem, para quem é mais, quem conhece de viagem e tudo, você sabia que onde tem porto, aonde tem rodoviária, porto, assim, tem muita prostituição ao redor. Por quê? Os marinheiros passam meses fora, quando voltam eles querem mulher. Se eles estão de uma cidade para outra, é a mesma luta que passa às vezes um caminhoneiro na estrada. Está longe da família, longe da mulher, e aí vem as tentações.
E a cidade de Corinto, então, era uma cidade portuária, onde tudo passava por Corinto. Então era uma cidade importante. Era a segunda cidade mais importante na questão dos esportes. Ela era muito rica, a cidade de Corinto, porque Atenas era a cidade que a gente até conhece pelas Olimpíadas, e Corinto era a segunda cidade ali mais conhecida pela questão dos esportes. Então era uma cidade muito, e lá nessa cidade existiam muitos templos. Um deles, por exemplo, era o templo de Artemis, ou de Eros, de onde vem o erótico. Existia um templo a deus Eros, que está ligado a ser erótico. A deusa Artemis, deixa eu ler aqui, Artemis, ou Diana, que era a deusa do sexo. Olha para você ver a cidade como que era. Ao templo de Dionísio, o deus do vinho. Então eles tinham prostituição na cidade e bebedice na cidade. Por isso que Paulo, depois lá na igreja de Coríntios, nós vamos ver um caso dentro da igreja de Coríntios, que o filho estava tendo relações com a mulher do pai, a madrasta provavelmente. Olha que absurdo. E Paulo vai falar da igreja de Coríntios e fala assim, nem no mundo existe uma situação que nem a de vocês, e vocês toleram esse tipo de coisa. Paulo ficou indignado, porque o filho estava tendo relação com a madrasta, e a igreja de Coríntios não estava nem preocupado com isso, não tinha nenhum problema. E Paulo vai falar, olha, nem entre o mundo, nem os de fora, eu não estou vendo uma situação dessa aí, vocês estão tolerando isso. E aí Paulo tem um critério de mandar embora, expulsa, vai embora, não pode permanecer no meio. Mas por quê? Porque a igreja de Coríntios, ela estava com a cultura da cidade. Por isso que eu iniciei falando que nós temos que tomar cuidado para a gente não trazer a cultura do mundo para dentro da igreja. Como eu me comporto lá no serviço, e lá é um quebra-pau, aí eu venho para a igreja e acho que é a mesma coisa dentro da igreja, e não é. Não é para ser. Existia um templo do Esculápio, onde haviam serpentes, e pessoas se deitavam, e era para elas uma honra morrer lá, deitadas no meio deitadas lá no meio das serpentes. Então isso tudo era oferecido como sacrifício. O templo de Artemis tinham prostitutas rituais, mulheres que estavam lá dentro, que se prostituíam. Basicamente é o seguinte: enquanto havia o culto, eles tinham relação sexual no meio do culto. Você olha para isso e fala assim, que absurdo. Mas era assim a cultura ao redor da igreja de Coríntios. E por isso que Paulo chega ao ponto de falar, olha, pede para as mulheres colocarem véu. Não diz respeito à nossa cultura. Mas por quê? As prostitutas tinham a cabeça raspada, e aí quando chegavam na igreja, eles não sabiam quem era prostituta, quem tinha se convertido, quem não tinha se convertido. Paulo chega e fala, olha, pede para elas colocarem véu. Todo mundo vai usar véu, para ninguém ficar olhando, até dar tempo do cabelo crescer, até dar tempo delas estarem com o cabelo grande como as outras mulheres da igreja. Por isso a questão do véu. Não tinha questão de que é obrigado, não, a questão era pontual. Como as mulheres vinham, para as outras mulheres não julgarem elas, coloca véu em todo mundo. E agora todo mundo está de véu na igreja, ninguém sabe quem era prostituta, quem não era, uma nova vida em Cristo. Então a igreja de Coríntio, ela estava deturpando a celebração da ceia, como eu falei. E aí começou a ter prostituição, bebedice, glutonaria. Pararam de olhar uns para os outros como irmãos dentro da igreja. Então eles começaram a comer, se embriagar, e esqueciam daqueles que passavam necessidade. E essa é a preocupação que nós devemos ter. Essa é a preocupação do meu coração em trazer essa palavra hoje. Por quê? Para que os nossos cultos, eles sejam cultos realmente que ofereçam a Deus o fogo dele, o fogo de Deus. Para que a cultura do mundo não faça parte do nosso meio. No nosso meio tem que haver respeito entre nós, entre os irmãos. Não que não tenha, mas eu estou alertando. Um homem tem que conversar com uma mulher que não é a sua esposa com todo respeito.
Um jovem tem que conversar com a outra jovem com todo respeito, sabe? Sabendo que ela aqui é uma irmã em Cristo, é meu irmão em Cristo. E aí isso vai levar para o lado da educação. Eu não vou conversar com a pessoa de qualquer maneira, eu vou ser simpático com ela. Eu estava compartilhando para os irmãos que eu fui trabalhar, e aí chegou um rapaz novo na firma, e ele chegou lá, e ninguém cumprimentou ele. Chegou no meio da empresa lá, e cada um foi para um lado, e eu olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, não falaram para ele onde tem um banheiro, para ele usar um banheiro, não falaram onde ele pode colocar a bolsa dele, onde ele pode colocar a marmita dele, não perguntou nem se ele trouxe marmita. Aí eu fui lá para ele para perguntar, falou, ó, tem um banheiro lá no fundo, eu estou novo aqui na empresa também, mas tem um banheiro lá no fundo, se você quiser usar o banheiro, porque eu não sei se a pessoa está apertada. Falei, ó, você trouxe marmita? Porque se ele não tivesse trazido marmita, eu falei, ó, então vamos dividir a minha com a sua, que se você quiser almoçar hoje, porque às vezes o cara vai procurar um emprego e ele não tem nem dinheiro da condução, às vezes ele foi a pé. Só que no mundo a pessoa não tem essa preocupação. Agora nós temos que ter essa preocupação. E às vezes nós estamos vendo aqui uma irmã, um exemplo aqui, tá? Simples. Tá aqui, acabou o culto, aí você está vendo uma irmã indo sozinho lá para frente. Nós devemos ter a preocupação de perguntar para ela, irmã, você vai de ônibus? Você vai de... alguém vai te buscar? Você está sozinha? Você está sozinho? Quantas vezes já aconteceu de acabar o culto aqui, ter irmã esperando o Uber aqui, e eu ficar aqui junto com alguém normalmente, até a irmã entrar no Uber. Eu não posso pegar, fechar essas portas aqui e ir embora e dizer, problema é dela, ela veio para o culto, agora ela se vira para voltar para casa. Não é assim. Nós devemos ter respeito para o outro. E não é só com mulher, já fiz isso com homem. O homem está aqui, e aí, não, está aguardando o Uber. Eu falei, não, vou esperar um pouquinho aqui, porque eu estou de moto. Com 5 minutos eu estou na minha casa. Agora esse irmão às vezes vai chegar aqui, o Uber vai cancelar, vai voltar atrás, não vai estar aqui. Você está entendendo isso? Então nós temos que ter cuidado com os nossos irmãos. Então essa é a minha preocupação, de nós entendermos o porquê que nós estamos participando desse dia de hoje de ceia. Então para isso eu preciso explicar um pouco do que a ceia traz como revelação para nós, do que a ceia mostra para nós, de como nós devemos viver. Amém? Vamos entender isso aqui? Qual é o primeiro significado? Qual é a primeira revelação que a ceia traz para nós? A primeira revelação é de que a ceia é uma inspiração divina, não é algo criado por homens. Nós podemos até colocar uma toalhinha, arrumar uns adereços aqui para ficar mais bonitinho isso aqui, mas isso aqui foi estabelecido pelo próprio Deus. Lá em 1 Coríntios, né, que nós lemos aqui o texto, no versículo 23, 1 Coríntios 11, no versículo 23, diz assim, a parte A, pois eu recebi do Senhor. Paulo recebeu de quem? Do Senhor. A ceia é algo que foi estabelecido por Deus. Então, pois o que eu recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou passando algo para vocês, que eu recebi do Senhor. O texto foi escrito, o mesmo texto foi escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, e é por isso que Paulo está afirmando o seguinte, olha, eu recebi do Senhor isso aqui é uma revelação de Deus. Paulo não inventou nada. Então, se eu corro o risco de achar que é Paulo que inventou isso aí, nós não precisamos fazer a ceia com pão e com vinho, não. E aqui eu não estou nem falando dos elementos em si, mas a gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai tomar, em vez de a gente fazer a ceia com pão e vinho, nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora nós vamos comer doce de abóbora. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos achando que foi algo estabelecido por Paulo, mas não, foi algo estabelecido por Deus. Paulo não inventou. Então, se eu banalizar esse momento, eu estou tratando de qualquer forma aquilo que é do Senhor. A ceia é uma instituição do Senhor. E um detalhe, se tem alguém aqui visitando de outra igreja, só para deixar claro isso aqui, se tem alguém aqui visitando de outra igreja, eu estou aqui hoje numa função pastoral, estou tratando com a minha igreja, porque às vezes o pastor da outra igreja acha diferente. Eu estava falando aqui, você sabia que tem algumas igrejas, eu falei um tempo que está fazendo a ceia dentro do carro,
Por exemplo, como tem muitos cultos, quando termina o culto de ceia, eles não fazem a ceia dentro da igreja com os irmãos. Entregam um pãozinho e o suco de uva na saída, os irmãos vão para casa no trânsito comendo. Está entendendo? Talvez o pastor lá está entendendo que não, a gente faz 10 cultos no dia e não dá tempo. Se a gente for fazer, não vai dar tempo de atender todo mundo. Mas não pode ser assim. Então, se na tua igreja ela faz dessa forma, amém, você respeita, amém. Mas assim, acho que está no tempo da gente ter mais, é um dia só por mês que a gente faz. É um culto só, onde a gente chega um pouquinho mais cedo, onde a gente toma um café com nossos irmãos, onde a gente pergunta para os nossos irmãos, onde a gente dá risada que o irmão confundiu a gêmea com o outro, onde a gente, você está entendendo? É um dia em que a gente brinca, pega um pão de queijo de pedra e come, e dá glória do mesmo jeito. A Tina vai falar assim, meu Deus, cara, eu já trouxe 10 pão de queijo depois disso, mas só lembro do pão de queijo de pedra. Mas é um dia da gente conversar um com o outro, é um dia da gente olhar no olho dos nossos irmãos e de repente descobrir que aquele irmão tem alguma dificuldade. Então, você consegue entender a necessidade de nós revermos o caminho que nós estamos trilhando, irmãos, que a igreja está trilhando, de às vezes está banalizando. Irmãos, o culto de ceia era o mais importante. Quando eu me converti, tinha irmão que nunca aparecia na igreja, mas no dia do culto de ceia ele estava lá. Aí eu falava assim, mas irmão, o que aconteceu? Não, mas hoje é ceia, Cássio, vim participar da ceia. Rapaz, mas você não está vindo nos outros cultos do dia. Mas não, mas hoje é o culto de ceia. E aí a gente acabou fazendo assim, não adianta você, é só aparecer aqui no dia do culto de ceia. O problema é que hoje está sendo invertido. Faltar num dia de culto de ceia, marcar compromisso num dia de culto de ceia, que não seja de emprego, você deixar de participar de um momento como esse daqui, é você começar a tratar de forma normal. Não, mês que vem, se der certo eu tomo. Você não está entendendo. Então hoje eu queria te conscientizar de que esse culto, olha a ideia de nós fazermos um culto pela manhã, no domingo, com todo mundo, do culto da noite. Para quê? Eu quero chegar, nós temos um problema aqui, de lotação. Por quê? Para provocar que os irmãos conheçam um ao outro. Para provocar que os irmãos saibam quem é que congrega à noite, quem é que congrega de manhã. Nós somos um corpo só. Mas às vezes nós estamos tratando de qualquer maneira. Você tem ideia? Os pessoal me convida para pregar fora. No dia da ceia eu não vou. No dia da ceia eu não vou. Eu falo, não, no dia da ceia não. É a ceia na minha igreja. É o dia de eu estar com meus irmãos. Pode acontecer, que nem já aconteceu de eu estar no avanço e acontecer a ceia. Tudo bem, isso pode acontecer. Você está no avanço missionário, nas missões. Mas você às vezes tem a oportunidade, sabendo que aquele é o dia. Já teve irmão, que me ligou e falou assim, pastor, eu ia viajar esse final de semana, mas como é ceia, eu vou esperar até o próximo, aí eu vou no próximo, tá bom? Tá bom, vem para a ceia, maravilhoso. A ceia é um dos cultos mais importantes para nós. E vocês vão entender isso. Então, eu não estou aqui criticando por criticar, eu estou tentando mostrar como nós podemos começar a tratar isso aqui de qualquer maneira. E não pode. É um momento importante da igreja. Nós precisamos ter reverência com esse momento. Esse é o primeiro. Então, primeiro, é uma revelação de inspiração de Deus. Segundo, a ceia é uma revelação da expressão da gratidão. Eu não combinei nada com a Yumi. Que maravilha. Quando você participa da ceia, é uma expressão de gratidão. Gratidão pelo quê? Olha o que, versículo 24, a parte A. E tendo dado graças. É nesse dia de ceia. Todos os outros cultos nós podemos fazer isso também. Mas é nesse culto que nós vamos parar e falar assim, obrigado pelo sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, eu te dou graças. Ontem minha filha voltou, foi para um encontro lá de missões lá, treinamento. Eu não quero nem mais conversar com ela sobre isso. Foi para lá, treinamento, voltou, chegou em casa, não deu nem um beijo no pai, foi dormir, que estava cansada. Só encontrei ela hoje de manhã. E a mãe dela voltou com ela, foi buscar ela na hora do
do culto de casais, da rede de casais. Ela falou assim: sua filha falou que quer ir pro Ergates. Eu só quieto. Você sabe o que é o Ergates? O Ergates é uma escola missionária para ela ficar lá 9 meses lá. Aí meu coração, apertou. Falei: Deus. Aí hoje de manhã você tem que vir aqui fazer uma oferta ainda, de gratidão. E a minha oferta de gratidão hoje foi: Senhor, obrigado pela minha família. Falei para o Daniel: eu prefiro perder minha filha, investir, semear minha filha em missões, do que ver ela perdida aí no funk. Tem que dar graças por isso. Tá querendo ir. Falei: meu Deus, a asa está crescendo, meu pai, segura ela. Não, quer ir para a África. Ergates, no ano que ela vai para a África. Meu Deus. Mas esse culto é um culto de ação de graças. Esse culto é um culto de celebração. Não é um culto fúnebre. Nós não estamos aqui choramingando porque nós temos um Cristo que morreu e está lá pendurado naquela cruz. Não, nosso Cristo ressuscitou, vive está e voltará para buscar a tua igreja. E é por isso que a gente celebra isso mesmo. É por isso que nós celebramos. Ressuscitou. Irmãos, é um culto de nós celebrarmos a cruz, a vitória na cruz. É um culto de nós celebrarmos, participar da ceia com gratidão. Senhor, obrigado. Se você for lá no túmulo de Allan Kardec, ele está lá. De Maomé, ele está lá. Se você for no túmulo da pessoa mais importante que passou nessa terra, na sua opinião, que não seja Jesus, ele está lá, os restos mortais dele estão lá. Mas se você for lá no túmulo de Jesus, não está aqui. Ele ressuscitou. Então nós temos motivo para celebrar. Então o culto da ceia não é um culto triste. Por isso que os louvores têm que vir mesmo em espírito e em verdade. Vamos cantar, vamos adorar. Para te adorar o Rei Jesus, é que eu nasci. Esse tem que ser o sentido, porque esse é um culto de celebração, de alegria por estarmos na presença dEle. Nós precisamos entrar nos cultos, irmãos, com o nosso coração cheio de alegria e gratidão, porque nós somos resgatados. Rapaz, que rede de casal ontem tremenda. Que rede de casal tremenda ontem. Cada testemunho. E nós sabendo das lutas, nós sabemos das provações. Aquilo, para algum irmão que está escutando, fala assim: nossa, que bonitinho o casal. Está ali dizendo agora isso, um fazendo declaração para o outro. Que coisa bonita, que coisa meiga. E quem estava envolvido nos bastidores fala: meu Deus, como o Senhor faz milagres, Senhor. Como o Senhor transforma. O Senhor é bom demais. O Senhor faz o impossível acontecer mesmo. Eu agora já posso orar para o morto ressuscitar, porque o negócio funciona mesmo. Irmãos, então nós temos que vir para o culto. Por isso que nós recebemos no dia da ceia um pão, uma bolachinha que simboliza o pão ali, e um suco de uva, mostrando o seguinte: olha, o corpo dele foi moído por nós, o sangue dele foi derramado por nós. Esse sacrifício naquela cruz nos dá direito à salvação. Não é por nossos méritos, mas é por aquilo que ele fez por nós na cruz. Um verdadeiro cristão, ele é grato. A gratidão faz parte da vida dele. Nós tivemos uns problemas esses dias aí com o carro, estamos tendo ainda, com a moto, com o carro e com outras coisas mais. Aí estamos lá. Aí a Dani foi falar para mim assim: que tá assim, tá assado. Eu falei assim: ainda bem, né, que não aconteceu tal coisa. Ela falou: meu, você consegue ver coisa boa em tudo, até na desgraça. O carro quebrou. Eu falei: meu, nós podia estar longe com ele, ainda bem que nós estamos perto de casa. Não é não? Aí ela falou assim: você consegue ver coisa boa em tudo. Eu cheguei em casa todo quebrado do serviço, carregando peso lá. Cheguei em casa cansado. Falei assim: pelo menos eu aprendi um negócio hoje lá. Ela falou: não é possível. Você está todo quebrado, não está conseguindo andar, não sei o que, e você está feliz que você aprendeu a colar uma fita de borda.
Você consegue ver mais um verdadeiro. Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou verdadeiro cristão. Estou falando que uma das características de um verdadeiro cristão é a gratidão. Se você é alguém que vive murmurando, que vive reclamando, você tem que rever se você conhece Jesus verdadeiramente. Porque uma das características de alguém que conheceu Jesus é ser grato. Porque nossa condição era muito pior antes. Mas agora, eu estava falando para o Daniel, hoje, agora de manhã, né, Daniel? Falei, Daniel, a igreja é o céu. É só você ir trabalhar fora que você vê que a igreja é o céu na terra. Meu Deus, esse irmão aqui é maravilhoso. Em último caso, você ora para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, pega ele. O último caso, o irmão pastor Marcelo tá pegando no meu pé, calma aí. Espírito Santo, visita ele. Ele pode resistir a mim, mas se ele é filho do Senhor, ele não resiste ao Senhor, não. Pega ele, Jesus. Está uma apertada na orelha dele. Agora lá no mundo, como que você vai fazer isso? Pessoa do mundo não tem o Espírito Santo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Então, nós temos que, quantas vezes nós estamos vindo para o culto com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de reclamação, esquecemos do amor de Deus, do quanto Ele nos amou. Aí que nós podemos cantar o louvor que foi cantado aqui hoje. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo para ressentimentos, porque eu sei que Ele me ama. Rapaz, aí você começa a olhar para o amor de Deus e fala, meu Deus, eu não tenho tempo de ficar magoado não. Vamos bola para frente, vamos embora, Jesus. Irmão, nós estamos vivendo. O Vitor foi lá em casa para se exibir e falar da célula dele. Pastor, você viu lá a minha célula, não sei o quê. Falei, não vou falar nada não, mas minha célula está top também. Minha célula, os irmãos estão compartilhando. O negócio está... Agora lá é fartura na hora da comunhão. Passou aquela fase, irmã Leda, de todo mundo trazer bolo. Nessa célula lá tinha uma fase que parece que não combinava. Era a célula do bolo, a célula do refri, a célula do café, a célula da bolacha. Parece que quando um dia decidia trazer bolo, todo mundo trazia bolo naquele dia. Né, Leda? Fala aí. Agora não, parece que o Espírito Santo já está ministrando o coração de cada um. Agora está no jeito. Nós estamos vivendo um tempo bom, irmãos, de paz, graças a Deus. É tempo de nós sermos gratos ao Senhor, amém? A terceira, então a primeira, olha, presta atenção. A ceia revela a inspiração divina. A ceia revela a expressão de gratidão. Graças te dou, Senhor. Terceiro, a ceia é uma revelação do corpo de Cristo e do seu sofrimento naquela cruz. Eu nem vou esticar tanto isso aqui, mas o versículo 24, a parte B diz: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Todas as vezes que nós estamos participando disso aqui, irmãos, nós estamos participando simbolicamente do corpo que foi moído naquela cruz. Entenda, nós não estamos comendo o corpo de Cristo literalmente, mas isso aqui representa o corpo dele naquela cruz que foi despedaçado por nós. Jesus, ele representava o pão vivo que desceu do céu. Participar da ceia, lembrar desse sacrifício e de todo o sofrimento que ele passou. Você sabia que no Getsemane, Jesus suou sangue? Jesus suou sangue no Getsemane. Você sabia que é possível isso? Uma pessoa que ela está debaixo de um sofrimento, de um estresse excessivo, é cientificamente comprovado. A pessoa, os poros se abrem e sai sangue do corpo da pessoa. Pastor, mas eu nunca vi isso. Porque você nunca viu alguém talvez debaixo de um extremo estresse, preocupação e medo. E foi isso que Jesus passou no Getsemane. Ele sabia o que ele ia passar. E a Bíblia vai falar que lá ele suou sangue. Agora imagine isso. Que nível de estresse. Quando a gente assiste o filme Paixão de Cristo, que foi feito pelo Mel Gibson, tem gente que fica assim,
No cinema era assim. Não quero nem ver. É muito... Rapaz, aquilo dali não foi nada comparado com o sofrimento que Jesus passou. Eu não vou comprovar isso na Bíblia. Mas a história por trás disso, o fato eu tenho como comprovar, mas a história por trás eu não tenho como. Mas olha só, vê que nível de humilhação Jesus passou por mim e por você. A Bíblia vai dizer que lá, na hora da cruz, eles deram vinagre para ele numa esponja. Quem é que sabe disso? Certo? Você sabe? Beleza. Você sabe como que era feito a limpeza no momento que as pessoas usavam o banheiro, entre aspas, porque eles não tinham banheiro, né? As latrinas, Você sabe como que eles limpavam as suas partes íntimas? Depois, nem eles limpavam, eles tinham um servo que ia lá com a esponja e limpava as partes íntimas da pessoa. E sabe o que eles passavam para asepsia? Vinagre. Alguns dizem, eu não tenho como comprovar isso, que provavelmente aquela esponja com vinagre que foi dado para Jesus era desse tipo de procedimento. Olha que nível de humilhação. Na cruz, machucado, sangrando, ao ponto de pegar uma esponja suja e colocar na boca dele. Foi o nível de humilhação que Jesus passou. A ceia é para lembrarmos disso. Nós precisamos lembrar sim do nível de humilhação que ele passou por nós. Ele não merecia aquilo. Nós não podemos tratar então a ceia de qualquer maneira. Quarto, a ceia é uma revelação de um memorial. Versículo 24, verso 24, parte C. Façam isso em memória de mim. Nós temos muitos memoriais, irmãos, na história da humanidade aí, homenageando pessoas. Nós temos faculdades com o nome de pessoas, hospitais, Albert Einstein. Todo mundo já sabe por que é. Aqui no Apurá tem o Francisco Alves Mourão, foi um professor. A escola chama Francisco Alves Mourão. E tenho certeza que a maioria das escolas aqui tem o nome de um professor, de alguém, um diretor, que foi muito importante lá. Certo? Então normalmente as pessoas fazem memoriais e Deus se agrada de memoriais. Tem aqui a ponte, que nós chamamos de Ponte Nova, mas ela tem um nome, Ponte Vitorino Goulart, que foi um vereador, Avenida Hebe Camargo, e vai assim por diante. Então, pessoas importantes são colocadas, por exemplo, em escolas, em avenidas, fazem estátuas, monumentos, museu com o nome da pessoa, se a pessoa é ligada à arte, então tem lá. O memorial ele serve para manter vivo, irmãos. Por que a ceia é um memorial? Isso aqui, o objetivo é manter vivo. No mínimo uma vez por mês, nós estamos relembrando o que Jesus fez por nós. Então, o memorial ele serve para manter vivo o fato, o acontecimento. A diferença que tem é de que lá no Albert Einstein, por mais que colocaram o nome dele lá, ele não está presente lá. Ele partiu, ele morreu. Talvez hoje o Vitorino Goulart ainda consiga passar pela ponte com o nome dele, se ele ainda está vivo. Mas daqui a alguns anos, com certeza não passará mais. Sabe qual é a diferença do memorial que é feito para uma pessoa importante no mundo? É que essa pessoa uma hora parte e só fica ali o nome dela. O nosso memorial é diferente. Nós fazemos o memorial em nome de Jesus, mas no meio do memorial ele está presente. Ele está aqui. Você entendeu isso? Um dia desse eu vi, agora o pessoal está mudando a cultura. O pessoal está homenageando pessoas em vida agora. Você já viu como que é? Fala assim, não, nós vamos fazer uma homenagem, por exemplo, ao Pelé, quando ele estava vivo, né? Como o maior artilheiro, como não sei o que, o rei do futebol. Vamos fazer com ele em vida, porque depois que morrer, ele não está aqui para receber todos os elogios e homenagens e troféus.
Então nós vamos homenagear ele em vida. Então eles estão pegando as pessoas e vão lá. Aí marca um jogo de despedida na seleção, no time do coração dele. Aí ele joga metade do tempo é o time do Brasil contra o Santos. Aí ele joga metade do tempo com o uniforme do Brasil, metade do tempo com o uniforme do Santos, fazendo uma homenagem em vida. Porque depois que partiu, agora nós temos a oportunidade de todos os domingos, ou todos os dias na verdade, mas de um culto como esse, saber: o meu Jesus ressuscitou e Ele está presente. Ele não está distante disso aqui, Ele está aqui, Ele caminha no nosso meio enquanto nós estamos. Por isso que eu tenho que tomar cuidado em como eu vou me relacionar. Como que eu vou me relacionar com meus irmãos? Como eu vou tratar meus irmãos? Porque o noivo está presente, o dono do memorial está presente, com respeito, com amor. Você está entendendo isso? Jesus, Ele está aqui. Por isso nós precisamos ter revelação desse memorial. Só para recapitular, eu já estou no final aqui da ministração, praticamente. A ceia é uma revelação de uma inspiração divina, expressa a gratidão. Ela mostra, é uma forma simbólica de mostrar o corpo de Cristo, que foi o sangue que foi derramado, o corpo que foi moído. Ela é um memorial para manter a nossa memória viva. Ela traz a revelação do sangue, da aliança de sangue. Para quem passou no curso de casais aí, vocês vão me dar aula disso. Porque as alianças são estabelecidas com sangue, eram estabelecidas com sangue. E Jesus estabeleceu uma aliança com a gente de sangue derramado naquela cruz. A firmeza da aliança, dessa aliança, não depende de nós, irmão, depende do sangue dele que foi derramado naquela cruz. Isso é maravilhoso. A ceia é a revelação da mensagem do Calvário. Versículo 26: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é uma pregação sobre a cruz. A igreja atual fez da cruz uma logomarca, está se esquecendo de que nós devemos carregar a nossa cruz. Eu estava conversando essa semana com o pastor Marcelo e a pastora Jessinei, batemos um papo. Ali vai conversa de cá e vai conversa de cá, mais eu falando do que tudo, né? Porque eu queria desabafar. E no final nós chegamos numa conclusão. Por quê? Porque nós estávamos falando da dificuldade do emprego e a vontade que nós temos de falar alguma coisa e nós nos seguramos. E aí a pastora Jessinei já estava cansada, foi embora e ficou só eu e o pastor Marcelo. E aí ele falou assim: pastor, é isso que às vezes eu tento explicar para a Jessinei, para os meus filhos, para a minha família. Tem hora que a gente tem direito de fazer algo, mas nós não fazemos pela posição que nós temos no reino. Então eu gostaria de falar, mas eu olho e falo assim: se eu falar, o reino vai perder. E eu posso ter até razão, mas o reino vai perder. O que é isso? Isso é cruz, irmãos. É você tomar a sua cruz e negar a si mesmo e morrer. Porque você olha assim e fala: não, eu poderia falar isso e ofender também, mas a cruz de Cristo não me permite isso. Eu não posso. Você está entendendo isso? Nós não podemos deixar o nosso ego, o nosso orgulho. Pelo contrário, nós temos que ensinar que não, nós temos que morrer para Cristo todos os dias. O que está sendo ensinado aí é que você é um pequeno Deus, que Deus sente falta de você, que você é um ponto fraco de Deus. Você está entendendo isso? Isso está sendo ensinado. Mas o que precisa ser ensinado é: você nasceu para glorificar a Deus. E se você quer glorificar a Deus de verdade, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga Jesus. Essa é a mensagem. E não é fácil. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Você acha que é fácil? Quem estava aqui ontem, liberar perdão como foi liberado aqui? Quem aqui escutou a história da Yumi ontem? Você acha que é fácil liberar perdão? Não. Não é fácil. Tem que morrer. Tem que morrer todos os dias. Não estou falando que é o caso dela,
Mas você acha que em nenhum momento depois o diabo vem visitar de novo? Você acha que está tranquilo? Não, ela liberou perdão aquele dia e está bem. Resto da vida agora não tem nenhum. De vez em quando o diabo vem nos visitar. E vem novamente querer ressuscitar aquele que a nossa carne que nós matou. E nós temos que decidir jogar ela na cruz de novo e falar assim: carrega a cruz, morre de novo. Não quero isso para minha vida. Então não é fácil. Mas a ceia revela isso. Se você entende a revelação da ceia, você vai entender que a ceia está falando de morte, de morrer, está falando de cruz. Nós precisamos voltar. Eu escutei um pregador um tempo desse atrás, ele falou assim: engraçado, nas igrejas não tem nenhuma, as campanhas que tem, 21 dias para restauração do casamento, glória a Deus. 21 dias para receber a vitória. 21 dias ou 7 dias, 7 sexta-feira para você prosperar. E aí o pregador falou assim: eu nunca vi uma campanha 21 dias morrendo para si mesmo, 21 dias carregando a minha cruz, 21 dias negando a minha carne. Não tem. Não tem. Porque falar de cruz, falar de negar a si mesmo, falar de perdoar, 21 dias liberando perdão. Você não vai ver uma faixa dessa nunca. 7 sexta-feiras perdoando meu próximo. Não vai ter. Não é verdade? Não vai ter. Nós temos que entender que nós não somos pequenos deuses, que nós não somos ponto fraco de Deus. Nós temos que entender que, pelo contrário, Ele é soberano, Ele nos resgatou. E é esse o evangelho da cruz que nós temos que pregar. Por que está acontecendo um problema na sua vida? Eu não sei. Ué, mas você não vai murmurar e reclamar contra Deus? Não, Ele é soberano. Ele faz da minha vida o que Ele quiser. Eu não vou ficar remurmurando. Em meio às lutas eu vou enxergar o que Deus está fazendo na minha vida de bom. Sabe? Nós precisamos mudar, irmãos. Por último, a ceia do Senhor nos revela a nossa responsabilidade cristã. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Tinha uma tradição antiga, da outra vez que eu ministrei eu falei sobre isso, que era proibido. Por exemplo, eu pegar, vou servir a ceia, aí eu pegar aqui, por exemplo, a Rayane, e eu pegar a ceia e dar para ela. Não, o máximo que eu podia fazer era pegar a ceia, o diácono fazia isso, né? Trazia diante dela, e ela tinha que ter a sensibilidade ou não de pegar a ceia. Por quê? Porque era um ato simbólico de dizer o seguinte: eu assumo a responsabilidade que eu estou fazendo, ninguém está me forçando a participar disso. Então, claro que isso aqui nós estamos falando de uma tradição, e que é bonita. Na verdade a gente acaba fazendo sem saber, né? Nós passamos com a bandeja, e aí os irmãos vão pegando. Mas às vezes também os irmãos acham que assim, a pessoa está vindo aqui só servir porque foi escalado pelo pastor. Mas a tradição era essa. A tradição era: a pessoa tinha que colocar a mão e pegar a ceia, porque ela estava assumindo uma responsabilidade. Eu vou participar disso aí. Eu me examinei e agora eu decido participar. Nós somos responsáveis, irmãos, por isso ou não. O culto da ceia é um culto de comunhão, é um culto de confissão de pecados.